Olá! Hoje o nosso papo é sobre software livre e segurança. Afinal, essa imensa base de código aberto que praticamente move o mundo digital é uma oportunidade incrível ou um risco que a gente não está medindo direito? Pois é, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender essa história, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai ver como o software livre virou o grande motor de inovação. Depois, vamos entender por que a maior força dele é também a sua fraqueza. Aí, vamos passar por alguns riscos bem reais, aprender como virar esse jogo e, no final, fechar com uma pergunta que fica para todo mundo pensar. Então, para começar, vamos alinhar um cenário. Software de código aberto deixou de ser uma alternativa, uma coisa de nicho. Hoje, ele é o alicerce. É em cima dele que a tecnologia moderna inteira é construída. É exatamente isso. Não importa se a gente está falando de empresas gigantes, de governos ou de universidades. Usar bibliotecas, frameworks, que são tipo uns esqueletos prontos para construir aplicações. Enfim, usar essas ferramentas abertas virou o padrão. É o que faz tudo funcionar do jeito que a gente conhece. E por que isso aconteceu? Bom, a grande mágica do software livre está na colaboração. Pensa só, ele acelera a inovação porque ninguém precisa reinventar a roda, reduz custos de uma forma brutal e dá poder para equipes pequenas criarem coisas gigantescas. O exemplo clássico é o Linux, que está por baixo de uma fatia enorme da internet. É um compartilhamento de conhecimento numa escala que a gente nunca tinha visto. Mas é aqui que a conversa fica séria. Essa mesma abertura toda, que é a maior força do software livre, também pode se transformar numa fraqueza bem perigosa. É a clássica faca de dois gumes. O interessante aqui é justamente esse contraste. De um lado, você tem milhares de olhos no mundo todo olhando para o mesmo código, sugerindo melhorias, corrigindo falhas. É aquela ideia de que, com tanta gente olhando, os erros não sobrevivem. Só que do outro lado, sem um processo claro, sem regras, sem o que a gente chama de governança, essa abertura toda vira uma porta escancarada para problemas bem sérios. Então, o pulo do gato é este aqui. A segurança não tem a ver com o software ser aberto ou fechado. O que realmente define se ele é seguro ou não é o processo por trás. Como que esse código é analisado, como ele é integrado no sistema e, o mais importante, como é que ele é mantido ao longo do tempo. A questão não é o que, é o como. E, para isso não ficar só na teoria, vamos dar uma olhada em alguns casos bem concretos que mostram como esses riscos aparecem na vida real e o estrago que eles podem fazer. Quem é da área de tecnologia, com certeza sente até um arrepio ao ouvir o nome Log4Shell. Foi uma única falha numa biblioteca minúscula de log, usada em milhões e milhões de aplicações Java. E de um dia para o outro, isso criou uma brecha de segurança global imediata. Foi uma correria desesperada nas empresas para corrigir e mostrou na prática como uma única pecinha popular pode desestabilizar o ecossistema inteiro. Outro tipo de ataque que é super comum é o tal do typo squatting. É uma armadilha bem simples. O desenvolvedor, na pressa, digita o nome de um pacote com uma letra trocada e, sem o perceber, instala uma versão maliciosa. Essa cópia falsa parece funcionar normal, mas por baixo dos panos está lá, roubando senhas, chaves de acesso, o que for. Um errinho de digitação pode virar um vazamento de dados gigantesco. Agora, se os outros já eram preocupantes, esse caso aqui é coisa de filme. O ataque no XZ Utils foi assustador. Um agente malicioso passou anos, isso mesmo, anos contribuindo com o projeto. Pacientemente, ele foi ganhando a confiança de todo mundo até ter acesso suficiente para inserir um backdoor, uma porta dos fundos secreta. Essa falha quase comprometeu as conexões seguras, as conexões SSH, que são usadas para administrar servidores no mundo todo. O perigo aqui não foi só a falha técnica, mas a engenharia social, um ataque de longo prazo baseado em confiança. E o pior, foi descoberto por pura sorte. E além desses casos bombásticos, tem os riscos do dia a dia, né? Aquele famoso copia e cola de código da internet sem nem ler direito o que ele faz. O uso de funções que todo mundo sabe que são inseguras, tipo algoritmos de criptografia que já foram quebrados, ou deixar configurações perigosas ativadas em produção e, claro, um risco enorme, depender de projetos super importantes que, na verdade, são mantidos por uma única pessoa, no tempo livre dela, sem grana nenhuma. Ok. O cenário parece meio sombrio, eu sei, mas calma, não é o fim do mundo. O segredo é mudar a postura, parar de ser só um consumidor passivo e começar a gerenciar esse ecossistema de forma ativa. Bora ver como a gente transforma esse risco todo em vantagem. A tecnologia-chave para isso são as ferramentas de SCA, que significa Análise de Composição de Software. De um jeito bem simples, elas funcionam como um raio-x do projeto.
Elas escaneiam tudo, fazem uma lista de todas as peças de terceiros que estão ali dentro, comparam essa lista com um banco de dados de vulnerabilidades conhecidas e, se acham alguma coisa, disparam um alerta. Olha, essa peça aqui está com problema, precisa trocar. Mas a ferramenta sozinha não faz milagre. Uma boa governança se apoia em 5 pilares. Começa com análise constante, usando o SCA. Depois, precisa ter políticas bem claras do que pode e o que não pode entrar no projeto. O terceiro pilar é padronizar e testar muito bem as versões que forem escolhidas. O quarto é documentar as decisões, para que o conhecimento não se perca. E, por fim, talvez o mais importante de todos, treinar as equipes o tempo todo, para que todo mundo entenda esses riscos. No fim do dia, a verdade é dura, mas é simples. Quando uma organização usa software livre sem ter um processo maduro por trás, ela está, na prática, entregando a segurança dela na mão de desconhecidos na internet. É como dar a chave de casa para alguém na rua e torcer para que essa pessoa seja legal. É uma aposta muito, muito arriscada. E tudo isso nos traz para a nossa conclusão. Veja bem, a questão hoje não é mais usar ou não usar software livre. Isso nem faz mais sentido. A verdadeira questão é como usar com responsabilidade. E aqui fica a reflexão final para qualquer pessoa que trabalha com tecnologia. Existe um conhecimento real de todos os componentes, de todas as pecinhas que estão rodando dentro dos sistemas? Ou será que o que existe é uma confiança meio cega, uma fé de que por ser código aberto alguém em algum lugar do mundo já olhou e garantiu que é seguro? A resposta a essa pergunta é o que separa a oportunidade do risco. Obrigado por acompanhar esta análise e, claro, participe da conversa deixando seu comentário. Até a próxima.